Meu Deus, cara, quanto tempo. Eu tô até, sabe, aquele nervosinho de primeiro vídeo? Sei. Sai. Hello, pessoal. Ah lá, o Gustavo. Ai, Peito que horrível. nojo. Essa parte que aparece peito preto e vegano. branco. Peito vegano. Sim, leguminosas. Gente, introdução. Então vamos tentar. Me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar. E aí, galera, tudo bom com vocês? Então tá bom, Voltamos, graças a Deus. Então, gente, a gente ficou um tempinho fora, assim, do canal, meio abandonado. Porque a gente tava focando mais no Instagram, no Musical.ly, etc. Mas a gente pretende voltar, estamos voltando. E o tema de hoje Foi uma foto que eu postei no meu Instagram perguntando... É porque assim, a gente virou vegetariano. Vocês não acompanham a gente no Instagram, vocês não sabem, porque a gente não veio falar aqui. sobre essa mudança. Foi esse tempo que a gente ficou fora. Aí a gente virou vegetariano e aí eu postei uma foto lá no meu Instagram perguntando pra vocês deixarem as dúvidas que a gente ia responder e explicando melhor e atualizar vocês também. Enfim. Então é isso, aí vocês deixaram as perguntas lá no Instagram e a gente vai tirar suas dúvidas e explicar um pouco mais sobre a nossa querida Júlia está ali atrás das grades Olá, galera. pra tudo falar bem? as perguntas pra gente. Saudades. A primeira pergunta é da Natália. Como surgiu essa ideia de mudança alimentar? Oi, Natália Saudades. Inclusive, a Natália estudou comigo, gente. E foi lá que começou esse negócio. Foi lá no ensino médio mesmo. Você lembra? É porque meu professor de sociologia, ele passou um documentário que falava sobre a produção da carne, a indústria da carne. E era um documentário que eu achei bem pesado, que mexeu comigo. E foi lá que, tipo, a primeira sementinha foi plantada, assim. Eu não tinha nem noção do que acontecia. Eu sabia que os animais morriam, mas eu não sabia como que era e nem É que a o gente que tá tava por trás. acostumado, né? A gente não associa a carne que a gente tem no nosso prato a todo o processo de sofrimento que os animais passam pra que possam suprir esse nosso desejo, esse nosso vício. É, você vai lá no supermercado, você vê na bandejinha de isopor lá, bonitinho, você, entendeu? Você pede pra fatiar o presunto. Você não vê o animal morrendo, você não vê ele crescendo, você não vê o que ele passa, você não vê a alimentação dele, as condições que ele fica. Então, A partir isso... quando você começa a assimilar esse processo de como ocorre a matança dos animais, você vai tendo em mente que você precisa mudar a sua alimentação. E eu queria muito lembrar o nome do documentário que ele passou, mas eu não lembro. Era assim, tipo, mostrava uma criança comendo bacon e aí ia voltando o processo todo, sabe? O bacon, o processo do abatimento, o que ele comia, quando ele nasceu. Então era um processo reverso, do teu prato pra origem Ai, que daquele legal, animal. Quero ver esse Você não viu? Não. Deve ter dormido na aula. Aí eu já tinha essa sementinha. Depois eu comecei a conversar Aí eu com... comi ela. Aí eu comecei a conversar com um amigo que ele era vegetariano e ele acabou me inspirando. Eu falei, legal, velho, vou tentar ser também. E aí, a partir disso, eu comecei a pesquisar outras coisas. Falei, nossa, é realmente importante, vou virar vegetariano. E aí eu fui e virei vegetariano. Aí depois eu acabei influenciando meu irmão, que, né, vive comigo, então ele começou a ter esses negócios. Ele também já tinha sementinha na cabeça, porque ele gosta de animais. E aí depois... Influenciou a Júlia, né? Você é o primeiro, depois A o Gustavo. Júlia. É, a Júlia foi primeiro que eu ainda. Foi eu, depois a Júlia e depois meu irmão. Olha que bacana, estamos tentando influenciar vocês agora. Já nossas mães. Segunda pergunta é do PS Mavi. Falem algumas dicas de como começar a ser vegetariano. Então, tem aquele negócio... Vocês não podem seguir a cabeça do meu irmão, porque meu irmão, assim, ele é meio louco. Quando ele põe na cabeça dele, quero ser vegetariano, aí ele quer que isso aconteça da noite pro dia. E Gente, aí, eu sou ansioso, entendeu? ele não come mais nada. Então, assim, ele foi muito radical. A gente tava na praia, tipo, comendo peixe no dia anterior, comendo as coisas tudo da praia, e ele, no outro dia, surgiu falando, eu sou vegetariano agora. E aí, ele não comeu mais nada. Pastel de brócolis. Começou a surgir pastel de brócolis e tal. Muito bom, inclusive, saudade. E aí, do nada, ele fez essa mudança. Não foi assim que aconteceu comigo. Tipo, Nem eu com a comecei... Júlia, né? Nem com a Júlia. Com a gente foi, assim, mais processual. Eu comecei comendo só carne branca, então eu não comia mais carne vermelha e nem carne de porco. Depois foi passando o tempo, eu não comia mais frango também. Aí eu passei a comer só peixe. E aí, tipo, quando eu tinha um estrogonofe lá em casa e eu não comia mais frango, eu ia e pegava o molinho do estrogonofe, pegava coisas que me lembravam o gosto da carne. Mas sem ser necessariamente A carne. Pra ir acostumando assim. E aí quando eu fui ver, eu já não tava comendo mais peixe. Porque não tem muito costume de fazer peixe lá em casa. Tipo assim, uma vez por semana. Não acontece isso. É tipo uma vez no mês, raramente. Aí quando eu reparei, eu já não tava comendo mais carne nenhuma. Aí eu pensei, não preciso disso, já não estou comendo carne. Então foi quando eu falei, eu acho que eu já sou vegetariano e não tô nem sabendo. Então uma dica é essa, você ir cortando aos poucos os alimentos pra você ir acostumando e tal. Tem um processo, entendeu? No seu tempo. Então eu não consegui esperar, porque eu tava me sentindo bem mal comendo animais.
Eu tive uma recaída só, foi fricassê de frango, foi a última coisa que eu comi de origem animal. Outra dica muito importante que é você saber o que acontece, é você pesquisar, é você estar todos os dias vendo isso. Como que você vai fazer isso? Começa a seguir. Era o caminhão fazer graça. E uma forma legal de você fazer isso é começar a seguir, tipo, perfis que mostram a realidade do que acontece. Perfis que mostram a realidade do que acontece no Instagram. Porque aí, no teu cotidiano, você vai ter uma motivação pra continuar sempre com essa linha de pensamento. Sempre você tá se informando e isso te mantém no vegetarianismo ali. E outra coisa, algumas pessoas não gostam de ver, tipo, o abate de animal. E você não precisa ver o abate do animal, ver todo o sofrimento dele pra parar de comer. Você simplesmente sabe que aquilo acontece, mas você não gosta de ver e para de comer. Eu, por exemplo, eu vi esse documentário que mostrava o abate e tal, mas isso não foi suficiente pra fazer eu virar vegetariano naquela época. Eu fui virar mesmo quando eu fui pesquisar os impactos ambientais, os impactos na saúde humana. Enfim, eu não preciso ficar vendo e eu não gosto de ver ainda os abates de animais. A outra pergunta também é do PS Mavi. O que a família de vocês achou? Porque eu quero muito me tornar também, mas minha família não entende e acaba que dificulta. É assim, tipo, geralmente é um impacto mesmo, porque a gente tá acostumado desde criança e a gente foi criado assim. E eles que ensinaram a gente a comer Que carne. o normal é isso, é você comer carne, é você matar e você não assimila isso, sabe? Vai ser um choque pra eles. Eles não vão entender geralmente. Vai achar que isso é frescura. Então nessa hora é importante você mostrar vídeos de médicos, de nutricionistas. Gente, o YouTube tá aí, é só pesquisar, tem muita informação. E aí você mostra, fala, olha, a gente não precisa comer carne pra sobreviver. Então a nossa família, tipo, no primeiro momento foi tipo, mas não foi tipo... Eles apoiaram, inclusive, assim, minha mãe e tal, ela fez bastante coisa. Nunca me criticou, assim, no sentido de, você vai comer carne sim, não sei o quê. Até porque isso não existe, né? Se o corpo é teu, você põe pra dentro dele o que você quiser. Ela só Tem ficou que fazer e entender, sua família entender isso também. Exatamente. Ela só ficou preocupada nessa questão de saúde, mas aí eu fui, falei, mostrei as coisas. Inclusive fui ao nutricionista e ele ficou tipo, não precisa substituir nada, assim. Então foi bem de boa. E é isso, cara. Procure se informar, procure profissionais se você estiver muito seguro. E é isso, muito de boa. Next. A próxima pergunta é da Kel Campos 2. Como vocês fazem para substituir as proteínas das carnes em geral? Manda beijo. Gente, o difícil não é substituir a proteína da carne. Você não precisa da proteína da carne, porque acontece assim, o que a carne tem? A carne, ela tem uma proteína completa, ou seja, com todos os aminoácidos que o nosso corpo precisa. Mas como que esse animal conseguiu todos os aminoácidos para formar essa proteína no corpo dele? Ele não produz também naturalmente esses aminoácidos. Ele consegue através da alimentação. Que Então, é por... se o animal consegue, através da alimentação, formar uma proteína completa, a gente também consegue. O foco do nosso organismo não é ter uma proteína completa, é ter no final do dia todos os aminoácidos essenciais que você precisa. Isso não precisa vir direto só de um alimento, como na carne. Você pode conseguir todos esses aminoácidos através de uma alimentação diversificada de plantas. De plantas e grãos e... enfim. Mas falando assim do que a gente come, tipo, para conseguir proteína. Caso você esteja perdida também, é só pesquisar no YouTube fontes de proteínas vegetais, tem muita coisa. Mas grão de bico, lentilha, arroz com feijão misturado, a soja, brócolis. Gente, é muito de boa. Nossa, e vegetariano não come, gente. Tem ovo, tem queijo, relaxa, é muito fácil ser vegetariano. A gente tá pensando já no nosso... Porque a gente tá em fase de transição pro veganismo, Mas então vamos assim... responder isso na próxima pergunta. Próxima pergunta. Então assim, vegetariano É muito de tranquilo. boa. É muito de Você boa, tem gente. queijo, você tem ovo, você pode fazer estrogonofe de cogumelos. Nossa, você pode fazer várias coisas. É muito tranquilo, não preocupa com a proteína que não vai faltar, eu tenho certeza. Preocupa com a fibra, porque na carne não tem fibra e a gente precisa muito dela. Próxima pergunta é da Gia Araújo. Ela pediu pra mandar beijo, né? Pediu pra A mandar última, beijo. beijo. Não, Guilherme, ficou parecendo que a Gia Araújo. Não, a outra. A outra. Kel Campos. Kel Campos, né? A próxima pergunta é da Gia Araújo 12. Como está sendo pra vocês enfrentar um churrasco de família? Olha, Eu acho que essa é a parte mais difícil de você ser vegetariano ou vegano e etc. Porque as pessoas ao seu redor, na maioria das vezes, não vão ser também. Porque, não vou mentir não. É difícil É mesmo. difícil churrasco de família, por exemplo, hoje ali, se A gente for, tá tem um vendo. churrascão ali, só carne e tal. No começo é mais difícil, bem mais difícil. Agora tá de boa pra mim, porque eu já nem penso na carne como um alimento. Eu também não. Então pra mim é tranquilo, tem salada, gente. É só pedir pra fazer salada. Você leva saladinha, pão, põe salada, pão, queijo, pronto. Não precisa da carne, um ovinho. Tranquilo. E é só por questão
desejo mesmo, desse vício de comer carne e tal, que vai ser difícil, mas isso passa. Claro, eu nem lembro mais o sabor da É carne. normal você ter, tipo, essa dificuldade no começo. Se você parar pra pensar, você passou provavelmente a tua vida inteira comendo carne. Ah, e tem o churrasco de melancia também. Uma delícia. Vocês não viram o meme, gente? Churrasco de melancia. Não. Eu vou pôr aqui pra vocês verem. E aí, Bela, curtiu a nova linha? Adorei! Isso tá melhor que churrasco de melancia. Tá melhor que churrasco de melancia. Eu perdi o que eu tava falando. Também. E aí, quando o tempo vai passando e você vai se dando o direito do seu tempo... Tô um pouco... A gente já já dizer que respondeu cada um muito vai bem. no seu tempo. A gente já respondeu muito bem a pergunta dela. Um beijo. A próxima pergunta é da Má Martins. Eu tive e tenho muita vontade de virar também, só que acho que não consigo. O que você fez pra tomar essa decisão? Manda beijo. Então, beijo. O que a gente fez pra tomar essa decisão, a gente já falou. Eu só quero falar, assim, que, tipo, é um processo, demora. E eu também achava que eu nunca ia virar vegetariano. Gente, vegetariano falava pra mim, vegetariano? Jamais. Ser vegetariano? Nossa, nunca me imaginava, tipo, em um almoço não comendo um pedaço de carne. Eu me sentia, achava que eu ia me sentir vazio, que não ia me encher e não ia me sustentar. No começo você se sente mesmo um pouco assim de desespero. Porque você fica tipo, o que eu vou comer? Aí você fica nessa noia. Só que, tipo, tem muita coisa pra você comer, então relaxa. Eu lembro que eu ficava tipo, ai meu Deus, o que eu vou comer? E aí eu Vou fico. viver de ovo só, meu Deus. Aí você fica com boca nervosa assim, aí você sai comendo pão com leite condensado e dá vontade de você comer coisa. Sei lá, é estranho. Parece que não vai te É uma sustentar. abstinência, porque é tipo um vício mesmo, né? Você quer comer carne, você comia carne todo dia. Se você sente que você não consegue, você só se sente, você tá errada, querida, porque eu sei que você consegue. Começa Porque aos se eu poucos. conseguir, você consegue também. Vai começando aos poucos, tipo, 2 dias da semana eu não vou comer carne. Não sei o que, eu vou comer carne só final de semana. Vai no processo que tu consegue, que eu sei. Tu consegue. Confia em ti! Confia em ti, mulher! A próxima pergunta é do Aguiar Vini. Vocês se tornaram vegetarianos após sentir empatia sobre os animais que se tornam cortes? Começo foi por conta disso, mas quando você vai pesquisando, você vê que não só envolve a vida do animal, envolve a nossa vida, envolve o meio ambiente. Então, Então, nossa saúde. E todo mundo nesse planeta e as gerações futuras, enfim. Não é só pela empatia ao animal. Claro que a gente tem muita empatia com o animal, mas não é só por isso. você começa a ver o animal de uma forma diferente, né? Gente, é um animalzinho, não é Gente, não comida. faz sentido. É assim, ó. Uma frase que eu já ouvi muito desses povos que eu sigo falando é que os animais não estão aqui para a gente. Eles estão aqui com a gente. É diferente, entendeu? Eles não estão aqui para servir nossa vontade de comer carne. Não. E a gente faz, tipo, como se eles fossem escravos, reproduzindo milhares de animais por dia e só pra alimentar a gente. Isso é bizarro. Muito bizarro. E pra fornecer um dinheiro a uma indústria, né, que O foco do animal ali é o Exato. dinheiro, não é alimentar a população. Porque tem gente morrendo de fome, enquanto tem muito animal sendo produzido que daria pra alimentar todo mundo. Então, o foco não é alimentar a população, é só apenas enriquecer através do sofrimento dos outros seres vivos. A próxima pergunta é da Hannah Santos. Vocês pretendem virar veganos? Sim, sim, Vocês pretendem virar veganos? sim, que é o certo, bebê. Ao vivo e a cores, com certeza. Sim, Ao vivo e a cores. sim, eu penso que sempre é uma caminhada para o veganismo. O veganismo sempre foi meu foco, assim. Mas no começo você tem que dar um tempo mesmo, porque você acabou de tirar a carne. Se você tirar os derivados de todos os fica animais, tudo você vai muito ficar difícil, louco. assim. É bem difícil. Mas eu acho que legal você ter em mente que você sempre tá caminhando em direção ao veganismo. Então a gente pretende sim. Inclusive eu tô passando pela fase de transição já. Por exemplo, hoje eu não comi nada de origem animal, não como mais leite, não como mais queijo, não como mais ovo. Eu procuro fazer as coisas pra substituir, sabe? Tipo a manteiga, que eu gosto muito. Ultimamente a única coisa que eu tô tomando ainda de origem animal é o whey protein, que vai o soro do leite. Porque eu não vou jogar fora, foi caro, então eu vou terminar. E eu acho que depois que eu terminar aquilo, eu vou virar vegano, porque eu já não como mais nada de origem animal. Então eu também nessas semanas não tô comendo nada de origem animal, só whey igual meu irmão disse, e às vezes a gente dá uma recaída também. Às vezes rola um leite condensado. E é normal isso, você tem que entender que você não vai conseguir do nada
virar vegano ou vegetariano. Vegano dá que eu virei de uma vez, hein? Guilherme, é tudo uma vez, né? Vegetariano dá que eu virei de uma Guilherme, vez. não, ninguém pode pegar você de base, você é extremista demais. Próxima pergunta é da Giovana. Quando vocês viraram vegetarianos, vocês se sentiram melhor? Manda beijo. Nossa, muito É uma melhor. paz, é uma paz. É tipo como se tirasse uma montanha das suas costas. Eu me senti muito melhor em questão comigo mesmo, com o meio ambiente. E você se sente uma pessoa boa, é incrível, eu gosto muito. Aí no começo eu fiquei, tipo, muito feliz e tal. E aí depois eu fui meio pesquisando mais, eu falo, legal, contribuo, mas eu posso contribuir mais, eu ainda como ovo, eu ainda bebo Sim, leite. porque se você for parar pra pesquisar a indústria do leite, de como é feito, né, o queijo, a indústria do ovo, como eles exploram o animal, tem muita coisa que você vai descobrir, porque é muito sofrimento envolvido. Mas não pesquisa isso agora, vira vegetariano primeiro, você vai se sentir muito bem, e aí depois você aprofunda no assunto. Tipo, outra dúvida que o povo tem é da vitamina B12, que só tem na carne, né? Mas, na verdade, a vitamina B12, ela tem em produtos de origem animal. Então, se você for vegetariano, você vai ter a suplementação de B12 tranquilamente. Você não precisa se O preocupar com problema é isso. quando você se torna vegano. Que não é também um problema, um big Exatamente. problem. Você vai tomar um suplemento de vitamina B12. Ou também- É como você pensa assim, você pode comer uma carne para suplementar a B12, mas não pode tomar um comprimido por dia? É bem Não tem- tranquilo isso, não tem problema. E também tem leveduras nutricionais que vêm com recomendação diária de B12. Então, tipo, você taca ali no mingauzinho de aveia que você tá fazendo, acabou. Você põe numa maionese vegana, acabou. Então não é um problema também isso não. Então agora a gente vai passar alguns documentários que a gente achou interessante, que a gente andou assistindo. Cowspirates, não sei como fala, mas tem na Netflix. É facinho você procurar lá, vai ver. Esse muito bom. documentário ele vai falar sobre os impactos ambientais, né? Ele é mais focado em impacto ambiental e não tem essa matança assim. É mais de boa, é mais de boa. E também tem um documentário que chama What the Health, que é sobre a sua saúde. Fala quais são os impactos que a carne causa no seu organismo. E os derivados também. Tipo, gente, é bem bizarro. Tem. Nossa, é muita coisa que a gente não sabe, que ninguém quer que a gente saiba, sabe? Porque isso interfere economicamente. Por isso que é tão velado. E também tem aquele documentário que é mais pesado, né? Como que chama? Enfim, a gente vai deixar o link aqui dos documentários. E também, gente, sigam pessoas vegetarianas, pessoas veganas, perfis. Tem a Sociedade Vegetariana, tem a Luísa Mel, tem... enfim, tem a Hannah. A gente vai colocar aqui embaixo. Lê aqui na descrição que vai ter os usuários de pessoas que a gente segue e os documentários também que a gente já viu. É isso, espero que vocês tenham gostado do nosso retorno. Se você gostou, dá um joinha aí. Não se esqueça de se inscrever no canal se você tá chegando aqui por esse vídeo. Nos siga no Instagram, E comenta aqui embaixo. que a gente responde qualquer coisa. Tá? Um beijão e até mais.